Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais uma editorial aqui do nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com você, começando mais um dia falando de política. Hoje a gente vai falar com você sobre o PL das fake news. Teve um andamento importante nesse PL e é um PL que pode censurar as redes sociais. Isso está sendo alvo de muitas críticas pela direita e por alguns sensatos da esquerda também, tá? Então, muita atenção nessa hora que a gente vai falar sobre esse assunto. Também a gente vai falar sobre os protestos que aconteceram com Lula em Portugal e Lula agora vai para a Espanha e já chega lá com um dissabor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e outras pautas importantes que a gente vai discutir aqui também, tá bom? Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político e é sempre um prazer poder estar discutindo as pautas democráticas aqui com você. E eu espero que você goste do conteúdo que a gente traz, da forma que a gente traz o nosso conteúdo. Bora falar sobre isso? Pessoal, tem um problema com muitos esquerdistas que só defendem aquilo que lhes interessa. E quando alguém de esquerda defende algo que não é útil para eles, eles cancelam ou ignoram. Talvez você não conheça, esse é Noam Chomsky. Ele é famoso pelas suas falas, pela defesa, inclusive, do socialismo. O Noam Chomsky, ele tem uma defesa da liberdade na internet. Parece até uma pauta liberal, né? Mas ele defende. Segundo a visão do Noam Chomsky, não cabe nem às próprias plataformas e nem ao Estado censurar ou dizer o que você pode ou não falar nas internets. Isso limita, inclusive, o seu poder de convencimento das pessoas. Afinal, você tem que ter a liberdade de expressão para tentar convencer as pessoas para que estejam do seu lado ou para não convencer e a pessoa esteja do outro lado. Mas ela tem que ter a discussão de ideias. Isso aí, o socialismo, os esquerdistas rechaçam, tá? Então, tem um artigo importante dele que chama The Limits of the Free Market, ou seja, os limites da liberdade do marketing, né, da discussão. E aí subtítulo é The Internet and the Future of Socialism, ou seja, a internet e o futuro do socialismo. Então ele defende, mesmo como socialista, a defesa, a liberdade de expressão. Essa parte, a maioria dos, vamos dizer assim, pensadores de esquerda, dessa turminha caviar aí, não quer acreditar e continua dando corda para o Lula fazer besteira aí com essa PL das fake news. Lembrando que, quando a gente fala de fake news, controle da mídia, controle das redes sociais, vamos lembrar 3 países que controlam as suas redes sociais: Cuba, Coreia do Norte e China. Seria uma mera coincidência ou não? Agora, o Brasil quer entrar nesse seleto grupo aí. O Marcel Van Hatten, ele trouxe um vídeo informando como está a questão da PL das fake news. Infelizmente, nós sofremos uma derrota grave. Eu não vou colocar o vídeo do Marcel Van Hatten para não ficar muito extenso o vídeo nosso aqui. Foi aprovado um requerimento de urgência para que essa PL das fake news seja votada o mais rápido possível. Ok, mas apesar da derrota, se a gente olhar por um prisma positivo, a gente teve uma vitória também. Por que vitória? Porque já tinha sido feita uma votação em tempos passados, na legislatura passada, sobre a questão da PL dos fake news. E lá atrás, mais deputados tinham votado a favor da PL das fake news e menos deputados tinham votado contra. Agora, apesar de ter sido aprovado, muitos deputados viram que Lula quer usar isso para calar as redes sociais e perseguir opositores. E aqueles deputados que são do centro ali, não os esquerdistas fanáticos, eles estão vendo isso com uma certa preocupação. Motivo pelo qual agora mudou. Menos votaram a favor e mais votaram contra. Tá certo que quem votou contra ganhou. Quem votou a favor, né, da urgência ganhou. Só que a diferença foi de menos de 40 votos. Antes, a diferença tinha sido muito maior, o que mostra que está dando resultado a divulgação, o questionamento sobre a PL da fake news. O que é o grande ponto? São 40 votos que dá para virar.
Se você continuar pressionando o seu deputado, questionando para que ele não aprove a PL das fake news, não vote pela PL das fake news, dá para virar esse jogo. O Lira deu um depoimento no site O Antagonista, dizendo que ele é a favor da PL das fake news, que é uma narrativa falsa que as grandes plataformas, que o Google, que, enfim, o YouTube trazem, o Twitter. Mas a grande questão é que essas plataformas fizeram uma carta contra a PL das fake news. Mas a grande questão é que a PL sofre muitas críticas, e uma das grandes críticas é o governo criar um Ministério da Verdade para te falar o que você pode ou não falar. Então, por exemplo, segundo ele, se você atentar contra o Estado Democrático de Direito, você pode ser até preso. Eles querem colocar uma norma penal em cima disso. Então, se você pedir o impeachment de Lula, você poderia ser penalizado por isso, falando do impeachment na internet? Se sim, já separa a cela para mim, porque eu já falei sobre a questão do impeachment de Lula várias e várias vezes. Então, assim, é perigoso isso, é arriscado e realmente esse processo tem muitas críticas, tem muitos questionamentos, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente falou sobre a PL da fake news. Vai ser votado, a gente tem aí, a previsão é que quinta-feira tem a votação, tá? Amanhã. Mas dá esse tempo aqui da gente ir dialogando para os deputados mudarem o roteiro. Bora lá que tem outra informação. Lula, depois de dias conturbados em Portugal, chega à Espanha. Essa matéria do Conexão Política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à Espanha para a reta final da viagem à Europa, depois de 4 dias em Portugal. 4 dias conturbados. Conturbados por quê? Matéria também do Conexão Política. A Embaixada do Brasil já espera o Lula lá na Espanha com mais uma presepada para ele. O quê? Greve. Então Lula vai chegar com greve e protesto contra o Lula na própria Embaixada Brasileira na Espanha. Ou seja, ele já sai de 4 dias conturbados em Portugal e já chega com dias conturbados na Espanha. E parece que esse vai ser o novo roteiro do governo Lula daqui para frente. Mas vamos lá. Essa matéria aqui é do jornal O Globo e ela traz o seguinte: Lula é alvo de protesto em Portugal e volta a falar em guerra lá em Portugal. As falas de Lula cada vez mais causam desconforto. Inclusive, um Twitter feito pelo Lula lá de Portugal foi intitulado como fake news pela própria plataforma. Aí você vê a sanha do Lula em ter o controle dessa narrativa. O governo Lula quer dizer o que é verdade e o que é mentira nas redes sociais. Uma matéria do Band Jornalismo traz o seguinte: em Portugal, Lula discursa para deputados e fala gerou tumulto entre os parlamentares. Polêmica grande, porque o Lula já tinha dito que não participaria da Revolução dos Cravos, né, da homenagem à Revolução aos Cravos, que acontece no dia 25, mas de última hora, apesar do pedido dos seus apoiadores para não falar porque ia ficar feio os protestos, apesar disso, Lula foi lá falar. E aí teve protesto. Começou essa matéria do Poder 360, protestos antecedem a fala de Lula no parlamento português. Então, antes mesmo do Lula falar, já teve protesto. E a faixa que os portugueses levantaram é lugar de ladrão é na prisão. Esse é o título do protesto que foi levantado contra o Lula antes dele se manifestar. Depois, durante a manifestação do Lula, teve protesto também. Parlamento português, e essa matéria é do Band Jornalismo. Em Portugal, Lula é alvo de protesto de 11 deputados de extrema-direita. Tudo aquilo que questiona Lula hoje é extrema-direita, tá? Então, 11 deputados, e lembrando que lá não são 513 como aqui, é uma parcela significativa dos parlamentares portugueses. 11 parlamentares portugueses, durante a fala do Lula, levantaram cartaz: lugar de ladrão é na prisão, chega de corrupção, enfim, lugar de ladrão é na prisão. Então teve protesto antes do lado de fora, tolerância zero para corrupção, antes do lado de fora e durante a fala do Luiz Inácio Lula da Silva. Lula falou. No meio da fala, Lula foi interrompido.
O chefe, o presidente do parlamento português é socialista, é do Partido Socialista. Ficou nervoso e chamou a atenção dos membros do parlamento que fizeram manifestação. O que eu vejo totalmente errado, porque, convenhamos, né? Eles são os donos da casa, eles já tinham pedido para não ser chamado Lula, o Lula foi de atrevido e eles não podem se manifestar? Pois é, a mentalidade socialista é isso aí. Lula terminou de falar, depois dessa repreensão do presidente da Câmara de Portugal, mas mesmo assim continuaram os protestos contra Lula. E um dos protestos que foi feito foi pelo deputado André Ventura, que é português, e falou o seguinte em relação a Lula. Mas eu não estaria bem com a minha consciência se não dissesse ao Sr. Presidente da Assembleia da República e ao Sr. Presidente da República o tremendo erro que esta cerimónia foi hoje e a forma como decorreu. Sim, Sr. Presidente, porque normalizar a corrupção e branqueá-la para nós nunca será a solução. Esta casa não pode ser um circo de corrupção. Esta casa não pode ser um aplauso àqueles que foram condenados em 3 instâncias e foram salvos pela mão amiga daqueles que nomearam. E por isso os milhares que hoje estão lá fora, os milhares que se estão a fazer ouvir às portas deste Parlamento, sabem bem aquilo que estou a dizer. Democracia sim, corrupção nunca mais. Mas é também o dia de lembrar que as mesmas autoridades portuguesas que enviaram material militar para a Ucrânia, que disseram e ouviram Zelensky neste mesmo quadro por cima de mim, receberam hoje aqui um presidente que atacou a União Europeia por ajudar militarmente a Ucrânia. Que vergonha e que hipocrisia tremenda de 2 dirigentes nacionais que dão a mão a Zelensky durante o dia e a mão a Lula e à China durante a noite. Que vergonha de dirigentes nacionais. Mas este é um bom dia para falar de Lula da Silva. Porque ontem mesmo soubemos que José Sócrates não irá provavelmente a julgamento. E eu gostava de dizer isto aqui no 25 de Abril. José Sócrates, suspeito de roubar os portugueses em milhões e milhões de euros, não irá com toda a certeza a julgamento. Encham de cravos, distribuam-nos pelos portugueses, levem-nos lá fora e metam-nos no bolso. Digam-lhes que quem roubou milhões anda de cravo ao peito, mas fica com os milhões na carteira enquanto anda de cravo ao peito. É um bom dia para lembrarmos isso. É um bom dia para lembrarmos isso. E por isso eu queria deixar aqui o nosso enorme aplauso, orgulho sentido e admiração aos valorosos juízes, aos valorosos procuradores, aos valorosos inspectores da Polícia Judiciária, que mesmo com todo o condicionamento, mesmo com todas as mordaças que o Governo quer pôr na Justiça, não tiveram medo e, no momento mais difícil, levantaram-se para dizer que o lugar do ladrão é na prisão. Lembrando a vocês que essas falas dele foram ditas de frente ao presidente português, ao Lula e ao presidente da Câmara dos Deputados lá de Portugal. E ele deixou bem claro, corrupção, corrupção não. Lembrou que Lula foi condenado em 3 instâncias aqui e que a mão amigo liberou. Então essa é a fala de um parlamentar português. Só tem um detalhe aqui que a gente está esperando. Teve manifestação contra Lula, teve manifestação de deputados. Será que o Alexandre de Moraes vai mandar prender os manifestantes lá em Portugal? Ou será que não vai mandar prender? Porque poderia, né? Afinal, o Alexandre de Moraes disse que ninguém pode se manifestar contra Lula. Lá em Portugal não dá para prender, né? Vamos lembrar isso, que é bem importante a gente falar sobre isso aqui também. Pois é, mas a educação petista e do Lula continua, sabe, complicada. Porque Lula violou o direito desses portugueses. Esses portugueses estavam na terra deles protestando contra alguém que vem de fora. E é direito desses parlamentares fazerem esse protesto. É lógico que é direito. A grande questão é, inclusive a própria esquerda, quando teve a manifestação de um parlamentar americano de que Bolsonaro estava lá, eles ovacionaram isso, era tudo bonito. Agora, lá nos Estados Unidos, era tudo bonito. Agora não podem criticar Lula. Lula, mais uma vez, causando um mal-estar diplomático, disse que esses parlamentares que se manifestaram e o povo português que se manifestou fizeram um papelão e que são ridículos.
Tá? O Lula vai para Portugal para chamar os portugueses que manifestaram contra ele de ridículos. E vem outro aqui também que faz a mesma coisa. Olha a fala do Flávio Dino, ministro da Justiça. Deploráveis atos de grosseria hoje em Portugal. Chamou eles de grosseiros. Perpetrados contra o presidente Lula, o intocável, né? Por grupelho que não respeita os laços históricos e de amizade com o Brasil. Cai lá, perderam e perderão sempre. Viva a Revolução dos Cravos, todo respeito à imensa maioria do povo português. Pois é, ele xinga o povo português que não gosta do Lula e diz respeito ao povo português, né? Então é complicado. Pois é, terminado a fala do Lula, o deputado André Ventura ainda continuou fazendo brado com brasileiros e portugueses que estavam lá, e essa matéria aqui é do jornal Antagonista, gritando: Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. O próprio deputado português proferia essas falas. E não parou por aqui. A imprensa portuguesa também repercutiu, tá? Essa matéria é da revista Oeste. A TV de Portugal criticou o tamanho da comitiva de Lula. O grupo viajou ao país em 2 aviões e usa 22 carros para se locomover. Ou seja, é a verdadeira farra com dinheiro público, leva os ministros para passear, é a verdadeira carreta da alegria, né? Bancado com o seu e com o meu dinheiro público. E isso é grave. Mas não parou por aqui também, não. Também teve aquela cena deplorável da Janja indo numa loja de luxo para comprar uma gravata para o pai dos pobres. E isso é muito grave. Por quê? A própria imprensa portuguesa não perdoou, chamou a primeira-dama brasileira de esbanja após compras de loja de luxo, tá? Lembrando a vocês que essa matéria aqui não foi divulgada pelo grande consórcio de mídia, e eu não posso contestar a veracidade também, que eu não vi o editorial direto da Português falando sobre isso. Mas eu achei interessante, não é só o Hora Notícias que está trazendo essa notícia, são vários outros sites também, mas da grande mídia não teve nenhum. Então, antes que alguém venha falar que eu estou espalhando fake news, eu estou dizendo que não tem a confirmação sobre essa matéria, mas que não é difícil de acreditar que realmente tenha acontecido. Afinal, é muito grave a forma que se esbanja o dinheiro público e isso repercute mal no mundo afora, né? E repercutiu mal também na imprensa portuguesa, com mal-estar, com desgaste, dentre outras coisas. E por fim, mas não menos importante, a última matéria vem da Pleno News. O presidente português deu uma medalha à Janja pelos serviços prestados ao Portugal. Que serviços? Portugueses criticaram a honraria da Janja e perguntaram, mas o que ela fez para Portugal para valer uma medalha de honra aos serviços prestados? Então, assim, foi alvo de muitas críticas, foi uma situação tanto quanto vexatória a ida de Lula. Falam que o Brasil voltou mas para passar vergonha, né? Então, assim, foi algo vexatório. E lembrando que Lula saiu do Brasil quase que corrido devido às imagens que aconteceram no GSI, tudo isso para esperar a poeira baixar. Mas sai daqui para sair de conflito, chega lá em Portugal e tem mais conflito em cima dele. Pois é o Brasil que nós temos agora, tá certo? E eu espero que eu possa continuar tendo liberdade de expressão para trazer essas informações aqui. Lembrando que cada matéria que eu trago, eu cito a fonte. Cada matéria que eu trago não passa de uma opinião sobre uma matéria veiculada na mídia ou por algum parlamentar, seja de direita ou de esquerda, e eu atuo aqui, além de dar a minha opinião pessoal, também é opinião técnica, jurídica, filosófica e econômica sobre os assuntos que aqui discursamos, tá certo? Pois bem, quem ficou até o final do vídeo, numa quarta-feira, começando num editorial e ficando 20 minutos num vídeo comigo, é porque tá com a gente, tá fechado com a gente mesmo, tá? Então, se ficou até o final, fiquei até o final. E obrigado, tá? Obrigado pela confiança de vocês. Acho que concatenar essas informações para trazer para você de forma mastigada, assim, esse é o meu papel, tá? Outra informação que eu preciso trazer. Vocês perceberam que geralmente os conteúdos que foram ditos ontem, os vídeos vêm hoje. O horário que eu tenho para gravar para vocês é à noite. Então, geralmente eu fico ali das 8 horas à meia-noite
só separando conteúdo e gravando para vocês. Então, eu consigo pegar todo o conteúdo, ver o que aconteceu no dia, estruturar para não trazer fake news para vocês e trazer a informação conforme ela realmente é. Então, às vezes um pouquinho atrasado, mas sempre certeiro, tá bom? Então, exemplo, é a matéria da fake news, do PL da fake news que a gente trouxe para vocês. Tá certo? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Abraço.